Let me sing, let me sing, let me say man road. Let me sing, let me sing, let me say man road. Let me sing, let me sing, let me say man road. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodums vão rolar o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Já começamos batendo palmas aqui. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Metrópolis. Esta noite eu estou, como vocês viram, muito bem acompanhado pelo cantor e compositor Chico César, que já está aqui ao meu lado. E eu aproveito para falar que o motivo dessa visita é para lá de Nobre. O Chico está comemorando os 30 anos do lançamento do primeiro álbum dele, o Aos Vivos, né, que foi o disco que lançou o Chico aí para o mundão. Chico, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Metrópolis, Obrigado, querido, Cunha. sempre. Prazer, meu irmão. E acho que há mais de 30 anos você convive com a gente aqui no Metrópolis, né? É mais de 30, porque 30 como artista, né? É sempre que tem um show novo, um lançamento novo, eu venho, né? O Metrópolis vai, né? Mas antes ele vinha até mim, eu como público, né? Sim. É um programa muito formador, muito importante para quem vive a cultura, não necessariamente fazendo, mas vive a cultura. Aí eu vivia como público a partir daqui da cidade de São Paulo, vendo as coisas, as novidades, e com um olhar sempre bastante crítico e diverso, né? O programa tem essa característica. Aos Vivos está aqui, ó. Aqui o vinil, que foi lançado, na verdade, não na época, em 1995, tudo era CD. Aqui está a capa do vinil, que foi lançado, acho que uns 10 anos depois, 20 anos depois do original, do CD. Né? Quando a Velas, de Ivan Lins e Vitor Martins, decidiu me contratar para lançar o Aos Vivos, né? O disco já estava gravado, e Egídio Conde, da Audiomobile, foi quem levou a fita mixada para eles. Aí eles falaram, olha, Chico, a gente vai lançar como CD, porque o seu som é uma coisa moderna, e o moderno hoje é o CD. E eu queria muito que fosse vinil, porque eu trabalhei dos 8 aos 15 anos de idade numa loja de discos de vinil na minha cidade. Em Catolé. E eu, puxa, é um fetiche, eu queria vinil. Não, mas o moderno hoje... CD. E era CD, eles tinham razão, eles estavam certos. E aí, muito tempo depois, eu já na Biscoito Fino, a gravadora quis fazer um audiovisual, um DVD do Aos Vivos, porque não havia nenhum registro visual da gravação desse disco. Claro. E aí, bom, o original eu tenho Lenine e Lani Gordon participando, e aí para esse projeto da Biscoito Fino eu chamei o Danny Black, que ouvia essas músicas quando ele era
criança, antes de ser disco, porque eu fui babysitter do Danny Black, então eu cantava as músicas para ele e tal, né? O Danny Black é filho da TT Espíndola Isso. e do Arnaldo Black. E aí fizemos esse DVD e mais recentemente agora a Rocinante e a Três Selos se juntaram e lançaram essa aqui edição novamente. aí que eu amo, que aí é o originalzão mesmo. Lindão, que bonito, hein? Mas sabe assim, a gente tem muito... Como a gente conheceu você desde lá do início, a gente tem um arquivo maravilhoso com coisas suas aqui. Vamos ver um trechinho aí, por favor? Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Esse disco, ele para mim é um diálogo com a música popular brasileira, né? Que tem uma tradição muito rica. E eu pretendo, assim, tenho a presunção de inserir o meu trabalho dentro dessa tradição. Além de cuidar do neném, além de fazer denguinho. E inseriu, né, dentro dessa tradição chamada música popular brasileira. Que garoto bonitinho, rapaz. Que garoto ousado, né? Ousado, Assim, muito ousado. Como esse disco aqui. Aliás, uma ousadia necessária, né? Foi muito necessária a ousadia para você chegar onde chegou, através desse disco. É muito importante reverenciar, né? Você reverenciar quem vem antes, né? Então, o meu violão, a minha música, vem da música de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de Luiz Melodia, de Itamar Assunção, de Jardim Macalé, de Baden, João Bosco, Djavan. Mas, quer dizer, se você ficar só na reverência, você não soma, não traz uma coisa nova. Então, eu imagino que o artista novo de hoje, que aparece, ele admira nós, os que chegamos antes, né? A mim, ao Zé Cabaleiro, ao Lenine, ao Paulinho Mosca, mas ele tem que trazer uma coisa nova, dizendo, olha, eu quero um lugar para mim nesse panteão aí, né? Sim. E eu tinha essa coisa corajosa, um pouco kamikaze até, né? Mas tinha que ter, e acho que a gente construiu. Quando eu gravei esse disco, pouco antes, Gal Costa, maravilhosa, nossa diva eterna Gal, ela tinha lançado um disco cantando basicamente Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben e acho que Tom Jobim, talvez Djavan também. E perguntaram para ela, eu me lembro dessa entrevista, Gal, e aí por que só os ícones e tal? Ela falou, por que não apareceram novos compositores e tal, né? Lembro disso. Lembra disso? Lembro e a gente dessa cobrança. A gente tava ali, chutando a porta. O quê? Gal Costa, tamo aqui, grava nós aí e tal. Depois ela gravou o Zé Cabaleiro, gravou também. Mas assim, eu acho que sempre que parece que não tem para onde ir, tem muito pra... essa é a oportunidade, esse é o momento. Bom, nessa época aqui, em 1995, quando você gravou Os Alvos Vivos, você tinha 2 convidados especiais, né? O Lanny Gordon, o guitarrista super conhecido da época da Tropicália, e o Lenine, que na época não era tão conhecido assim. E agora você está fazendo um show comemorativo, que vai ser nos dias 28, 29 e 30, no Sesc Pinheiros, no Teatro Paulo Otran, e você tem outros convidados. Quem serão esses convidados? Eu trago comigo a nova orquestra, uma orquestra do Rio de Janeiro, bem diversa, corpos diversos, gente que vem de vários lugares das periferias do Rio de Janeiro, gente que vem até de fora do país também, sob a regência de uma mulher muito bacana, que é a Ludmila Bruzzi. Ela vem do Espírito Santo, né, capixaba, jovem, mulher jovem também. Então é muito bacana juntar e sentir nesses jovens que formam a orquestra esse gás que tinha esse garoto aí que apareceu no começo dizendo, olha, eu quero fazer isso, e é muito legal, porque eles tocam de pé, é uma orquestra que toca de pé, dança, se balança, às vezes faz vocal assim de veneta, canta junto, choram, né, porque... Mais a ver com você, com o espírito do show, né? Exatamente, e quando esse disco saiu, alguns deles nem eram nascidos ainda, e alguns viveram aí seus primeiros amores, seu amor pela música, inclusive, muitas vezes veio junto com a audição desse disco e das coisas que estavam sendo lançadas nesse momento, há 30 anos.
Então, os músicos da nova orquestra, eles têm hoje a idade mais ou menos do público que assistia a você aos shows há 30 anos, que era um público de 14, 20 anos, não era isso? É incrível, porque eu achava que o meu público era universitário e não era meu público, era secundarista. Eu fui tocar num lugar chamado Bambu Brasil, um show que eu mesmo marquei, e aí eu vi que havia ali adolescentes, né? Gente 14, 15, o mais velho tinha 20 anos de idade. E muitos desses se tornaram meus parceiros, né? Chico Salem, que toca com Arnaldo Antunes, quem mais? A Caru Zilber, que se tornou produtora. Era uma geração aí, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Você vai tocar na ordem as 15 músicas desse disco aqui? Na ordem? Na ordem. O show é aos vivos do começo ao fim. Aí tem aquela paradinha estratégica para o bis. Aí o bis são as músicas que eu fiz e lancei depois. Mas aí só algumas, porque são muitas, né? Claro. E aí vem Então, o primeiro bloco é tudo o bloco aos vivos. Beradeiro, Mama África, Primeira Vista, Templo, Mulher Eu Sei, Dança, Nato, né? Aí, depois do bis, Estado de Poesia, Pedrada, né? Aí, às vezes, até eu toco outras coisas, assim, mas com a orquestra já tem algumas que estão arranjadas ali para esse momento. E você começou no Rio de Janeiro e agora está trazendo show para São Paulo, né? Deve ser muito legal. Tô louco para ver. Posso ir? Venha, você também que está em casa, dê um jeito, os ingressos estão esgotados. Estão esgotados os ingressos mesmo? Mas eu acho que nas unidades você talvez ainda consiga. Mas o seu eu consigo para você, pode deixar. Tá legal. Não, e tem essa coisa assim, tá esgotado, mas às vezes pode ficar lá na fila, não é? Porque alguma pessoa pode não ir e a pessoa pega e entra lá na hora. Exatamente, tem isso, né? Exatamente. E a gente vai ter que encerrar? É isso? E lembrando que, o nosso papo que está aqui vai continuar no YouTube. A gente vai fazer um adendo aqui e você que ficou interessado em mais curiosidades a respeito do disco, a gente vai fazer mais uma conversa e vai estar lá no YouTube. Então, 30 anos desse álbum memorável de Chico César, a gente tem mesmo que comemorar. Fiquem com o Chico e o nosso próximo encontro vai ser amanhã, às 7h45 da noite. Chico, muito obrigado querido. Obrigado. E até o show, porque eu vou lá. Até o show. Tá bom? Tá Você ótimo. pode encerrar para nós aí? Com certeza. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara Zaya, soye. Zaya, Zaya. Aí, Gadun. Amara Zaya, soye. Zaya, Zaya. Aí, Gadun. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi salifiquei, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara Zaya, soye. Zaya, Zaya. Aí, Gadun. Amara Zaya, soye. Zaya, Zaya.
zaia, aí Ingadum. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara zaia, sou eu, zaia, zaia, aí Ingadum. Amara zaia, sou eu, zaia, zaia, aí Ingadum. E continuamos a nossa conversa aqui com o Chico César, que está comemorando 30 anos do Aos Vivos, que está aqui, o LP, lindaço, que eu adoro, um vinil assim. Vamos começar, eu queria falar com você a respeito do Aos Vivos, que é uma sacada muito legal, Chico, porque o disco foi gravado ao vivo e era destinado aos vivos. E tinha um significado esse aos vivos, assim, né? É porque eu acho que nós temos, às vezes, um culto ao passado, aos que já foram, né? Que é importante porque é memória, mas eu acho importante, e naquele momento eu quis chamar atenção para isso, de reverenciar quem está vindo, né? Agora, quem tá aqui agora, né? Porque funciona, inclusive, como... Acho que é uma coisa pedagógica, assim, né? Para o jovem, falar, puxa, tá olhando para mim. Sei. Eu sou uma pessoa viva. Tinha um tempo que a gente pensava que escritor era sempre uma pessoa morta. Você encontrava um escritor vivo, você tinha até medo, assim, falar assim, isso aqui é o Leminski, que estava vivo, né? Na época, né? Porque a gente achava que escritor era tudo quem já tinha morrido, né? Era gente dos anos 50 para trás, sei lá, né? E aí, aos vivos, para quem está aqui agora, para quem está vivo e inquieto, né? Para quem não está zumbi, né? Então, acho que é uma mensagem que funciona a partir do título já. Você gravou 15 músicas aqui, acho que dessas 15, 13 eram suas, né? Não é isso? Minhas... E 10 só sua mesmo. Com parcerias, muitas parcerias com Tata Fernandes, né? Uma parceria com o Itamar. Uma parceria com o Itamar Assunção. Um trechinho da música do Sim, Itamar? É Dúvida Cruel. Dúvida Cruel. No meu cérebro crepita uma dúvida martelo, minha alma se agita aflita, traz da grega dita, flagelo do pesadelo, pesadelo, pesadelo. No meu cérebro crepita uma dúvida martelo, minha alma se agita aflita, traz da grega dita, flagelo do pesadelo, pesadelo, pesadelo. Arranca o meu cabelo e como se fosse praga, adaga no cotovelo, golpeia meu cerebelo, o meu coração esmaga. Será que ela me ama e tudo isso terá nexo? Ou será que não passará só de mesa fama sexo? Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará só de sexo, mesa fama, será? Uhul! Você fez a letra, o Itamar, como é que foi? O Itamar fez a letra e me deu. Nós dois frequentávamos a Musicasa, na rua Imberê 1396, que era a casa onde moravam Tata Fernandes, Miriam Maria e Nina Blaut. As três eram orquídeas do Brasil. Eu namorava a Tata e às vezes pegava emprestadas as outras orquídeas para participar dos meus shows. Assim vieram a Simone Sou, que tocava com o Itamar também, e o Itamar um dia, muito generosamente, chegou e tirou um papel assim do bolso e disse: trouxe para você botar uma daquelas coisas nordestinas que vocês têm aí e tal, né? Aí eu fiquei todo assim, né? Todo coisado, como dizemos nós, os nordestinos. E aí fui para casa, que eu morava com o Zé Cabaleiro, apartamento na Heitor Penteado, e fiquei lá no meu quarto, tal. Digo, vou caprichar, porque essa veio do mestre, né? E eu sou muito, assim, orgulhoso de ter essa parceria com o Itamar. Com certeza. E uma coisa que a gente, ao ouvir o disco,
Como foi voz e violão praticamente, né? Você só teve com alguns convidados, 2 convidados, o Lenine e o Gordon. Você toca um violão, nossa, tem horas que parece mesmo João Bosco tocando, né? Tem uma pegada assim, né, de violão forte. Sabe, esse disco, ele não era para ser de voz e violão. Ele ia ser um disco produzido por André Abujanra, de estúdio. O Pena Schmidt me foi apresentado pelo Egídio Conde, e o Pena Schmidt ouviu minha música e disse, eu acho sua música muito legal, mas eu acho que ela precisa de um toque moderno. Quem vai dar o toque moderno para sua música é um louco chamado André Abujanra. E aí me apresentou o André, que eu já conhecia, ia nos shows dos Mulheres Negras, né? Na Praça da República, no MASP e tal. E a gente começou a fazer ali 92, 93, por aí, a gravar num quartinho que o André Abujanra tinha. Gravávamos uns grooves, aí tipo, Benazir, né, que é uma música que tá aí. Aí ia Simone Sou, o Escurinho, aí tocava os debarques, para depois a gente cantar em cima. Não, aponte o dedo para Benazir, aí gravava os grooves, né? Mauro Sanches também chegou a gravar, eu gravava, o Abu gravava, e chegou um dia que naquele quartinho a gente não ia mais conseguir gravar violão, guitarra, porque não cabia, não dava para, nem voz. Uhum. E aí eu fui procurar o Egídio Conde para tentar botar voz, porque ele era a única pessoa que eu conhecia que tinha um estúdio, mas o estúdio dele era móvel, era uma Kombi, na verdade. Uhum. Depois virou um ônibus. E aí ele falou, cara, eu não tenho um espaço físico, mas se você arrumar um lugar, eu levo a Kombi e você grava. Mas eu acho que você devia gravar um disco ao vivo, sozinho. Ele já tinha me gravado no Festival do Carrefour e no Festival de Avaré. E eu saí de lá pensando, puxa, o cara não quer ceder o equipamento para eu gravar o negócio. Mas você queria gravar um disco com música. Era um disco de estúdio e tal. E aí essas músicas não eram tocadas assim. Eu sei que a gente arrumou a Sala Funarte, Elaine Marinho, a produtora que trabalhava comigo na época, marcou a Sala Funarte para daqui 1 mês e meio. E eu pensei, poxa, agora tenho que, para fazer voz e violão, eu tenho que preencher, né? Acho que a música era tipo... Mama África, a minha mãe... Aí, porra, para fazer voz e violão tem que ser uma coisa mais... Em vez de batidinho assim, né? Sei. Aí, eu falei, eu tenho que vestir essas músicas. E a referência são os grandes da MPB que partem do voz e violão. Tipo, João Gilberto, Gilberto Gil, João Bosco, Djavan. Então, por exemplo, a levadinha do À Primeira Vista, isso é puro Djavan. É verdade. Até se você pensar... Quanto querer cabe meu coração. Aí, cada eu brinco com isso até hoje, gente. Genial, Falei, genial. pô, eu tenho que preencher ou dar um jeito disso soar bem, né? De ficar... Se você olha pra mim... Porque eu pensei, bom, para ser voz de violão não pode ser uma coisa assim, só batida. Claro. Aí eu tive, tipo, 40 dias para caprichar, para dar uma roupagem voz e violão para esse disco e acabou isso se tornando uma característica muito forte da minha música. Qual que seria mais João Bosco? Essa aqui a gente acabou de tocar, né? E vamos lá. No meu cérebro crepe uma dúvida amada. Será que ela me ama e tudo isso eu terá nexo? Ou será que não passará só de vez a fama sexo? Aí só que eu trazia pro meu lugar, né? Pro meu universo, né? Né? A coisa... Tem Gil no disco todo, né? Gil, Caetano, inclusive quando eu apareci, as pessoas pensavam, poxa... Porque o disco de Caetano que mais me influencia mesmo é o Transa. Né?
que é um disco que eu vendi lá no Catolé do Rocha, e eu chorava, criança, mas eu chorava, me emocionava muito com esse disco. Então essas coisas... Caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença, é fé. Que pode ser quer dizer, não é do transa, mas o quando olhei a terra ardente. Tem uma introspecção, uma melancolia, né? Então tudo isso me formou, uma coisa meio Gil, né? Meio um poeta nato, filho da ralé, um Torquato Neto, parte da Turquia para qualquer parte. Parte o coração e faz desse laços arte, e faz do seu laço som. Pois é de certa forma. Bate macumba, uê, bate macumba, uba, bate macumba, bate macumba, uba. Então são essas coisas que me formaram e assim, ó, faz o teu, né? É como a gente diz lá no Nordeste, né? Te consagra. Cara, isso é um programa assim, ó, bastidores de um disco. Como foi engendrado o disco, as músicas? E você está dando uma aula aqui de como você chegou nos violões de cada canção. O Benazir, a música eu compus tentando tocar a novidade. Que é... Não aponte o dedo para Benazir. Eu tava tentando tocar a novidade. A novidade veio da praia, a novidade de baleia, no lado de uma Neuza Maia. Aí quando eu vi, eu tava... E não aponte o dedo para Benazir do seu corpo. Aí eu falei, quer saber? Gil, fica com o teu acústico aí que eu vou fazer o meu. Aí foi... É muito louco. Porque uma coisa sai sempre de dentro da outra. Sabia aquele desenho, Escher, né? Um peixe que sai de dentro do outro peixe, que aí vira, né? Aquele cardume, né? Tem também o pássaro, né? Que vai, mas é mais o peixe, né? Então, acho que na música brasileira, eu me considero um desses peixinhos, assim, que vem desse cardume enorme, que vem lá de trás, com Donga, Pixinguinha, Noel, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né? Aí, quando chega ali na turma dos anos 60, né, no tropicalismo, Gil, Caetano, né, que aí tem um conceito mesmo de vamos juntar tudo agora, Nordeste, rock and roll, Rolling Stones, Beatles, Banda de Pífano de Caruaru, né? E aí, quando chega na minha geração, é tudo isso e mais tudo que veio depois, né? Depois deles e tudo, né? Antes de acabar, eu ainda quero falar uma coisa que ficou muito evidente, que as cantoras brasileiras se apaixonaram por você, pela sua forma de compor e tal. A Zizi, por exemplo, uma gravação linda que ela fez de Beiradeiro, né? Sim. A Daniela estourou com A Primeira Vista. Templo foi gravado pela Vânia Abreu e também pela Renata Arruda. Depois Maria Bethânia, eu fiquei sabendo que a Maria Bethânia gravou você 20 vezes, assim, não músicas inéditas, diferentes, mas às vezes regravou e tal, 20 vezes. E acho que é a cantora que mais me gravou, sabe? Foi Maria Bethânia, não é? Acho que talvez que estourou primeiro foi... A Daniela. Não, da Bethânia. Foi Onde Estará Meu Amor. Qual? Onde Estará Meu Amor. A Bethânia foi Onde Estará Meu Amor. Como essa noite findará. A Bethânia foi essa. Foi essa? E o sol então rebrilhará. E A Força que Nunca Seca? Foi depois, aí foi quando eu apresentei a Vanessa da Mata para a Bethânia, porque Vanessa me procurou nessa coisa das cantoras procurando o compositor. E aí ela me mostrando músicas
né, o jeito que ela cantava e tal. Eu digo, mas mostra mais coisas aí. Ela falou, só se eu cantar as minhas. Eu falei, então canta. Aí ela começou a cantar, a Vanessa, né? Suspenderam a viagem, fui parar em outro tem. Aí outra, moça de Joãozinho no cabelo, faz de conta no espelho. Eu falei, peraí que eu vou pegar meu violão, porque ela não tocava, né? Aí eu ia acompanhando, ela cantou umas 7. Aí eu falei, moça, você não precisa de música minha. Ela, não. Aí ela ficou tipo, assim, será que ele não quer me dar música? Eu falei, não, você já tem suas músicas. Aí nós compusemos juntos A Força Que Nunca Seca, aí eu mandei para Bethânia, e Bethânia gravou, deu nome a um disco dela, foi indicado ao Grammy e tudo, né? Um trechinho? Um trechinho, é. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga, mais do que o corpo dita, que faz o equilíbrio cego. A lata não mostra o corpo que entorta pra lata ficar reta. Bonita essa música. É linda essa música. E aqui você escolheu duas músicas que não são suas, né? Que é Paraíba. Uma que vem do meu passado, do antes do sertão, dá o nome a meu estado, né? Paraíba, de Gonzaga e Humberto Teixeira. Numa versão meio jazz, assim, né? Exatamente. Quando... Eita, eita, mulher macho, sim, senhor. Eita, eita, mulher macho, sim, senhor. Quando a lama virou pedra e mandacaro seco, quando o ribação de sede bateu asas e voou, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina, Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor. Aí eu mudei, agora eu canto assim, porque os tempos mudaram, né? Claro. Aí a Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor. Sim, senhor. Para a gente encerrar aqui, a outra música que você gravou, que não é sua, que é do André Bujanra. Do André Bujanra. Você gravou por quê? Gravei Alma Não Tem Cor. Não, por que você escolheu essa música? Eu acho essa música incrível, é maravilhosa, e ela tinha, vamos dizer assim, esse lugar, João Bosco, um lugar, vamos dizer, de um violão brasileiro, que não estava ainda na versão que o Abu fazia com o Karnak. Eu gravei antes deles, na verdade. E se tornou uma das músicas mais conhecidas de André. Essa coisa... Ai, dindo, 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 ai, 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 dindo, ai, 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 dindo, 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 ai, 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 dindo. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, branco, negão, branquinho, neguinho. Branco, negão, branquinho, neguinho. Branco, negão, branquinho, neguinho. Branco, negão, percebam que a alma não tem cor. Delega maçã gagaíga, ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. 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 Ai, lindo, lindo, lindo. Ai, 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 lindo, ai, ai, ai. Ai, lindo, lindo, lindo. Ai, 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 lindo.
E assim encerramos esse nosso especial Chico César aqui no Metrópolis. Eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui, mostrado tudo isso. Querido, obrigado. Nossa, cara, quem assistir, tomara que muita gente assista, vai saber de detalhes, de curiosidade, de como você compôs essas músicas. Eu acho muito incrível. Se você puder, se você não conseguir entrar no Sesc Pinheiros, nos shows do dia 28, 29 e 30, fique atento na agenda do Chico, porque o Chico vai viajar com esse show em vários formatos e vale muito a pena você ouvir todas essas canções com o formato original, com novos formatos e outras músicas. E Chico, obrigado. Sempre, Obrigado, sempre, pô, sempre, obrigado, sempre, sempre, obrigado, de coração, obrigado. querido. Obrigado. Beijo. Obrigado vocês aí. Até a próxima. Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo, Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.